Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais esse trabalho realizado pelo Centro Espírita Terceira Revelação Luz e Verdade, CETREL, a nossa casa, nosso local de trabalho na Seara Espírita. Hoje nós estaremos dando continuidade aos estudos do livro Nos Domínios da Mediunidade. Nós estamos iniciando o capítulo 25, que tem como tema em torno da fixação mental. Esse capítulo ele está em conjunto com outro capítulo, que é o capítulo 37 do livro Estudando a Mediunidade, o livro de Martins Peralva. O livro do Martins Peralva, Estudando a Mediunidade, é um livro de estudo, ou seja, Martins Peralva, ele faz observações a partir daquilo que ele ali entende, daquilo que ele compreende, daquilo que ele estuda, como nós, dentro do livro Nos Domínios da Mediunidade. É um livro de apoio dos melhores, um bom livro de apoio. E hoje nós vamos, então, estar trabalhando em conjunto com o capítulo 37 desse livro. Em torno da fixação mental. Esse tema, gente, não é um tema inédito para nós. Quem acompanhou conosco o estudo do livro Libertação, nós tivemos ali praticamente naquele livro 4 capítulos que trabalharam com a fixação mental. Um dos primeiros capítulos, já bem ainda no início do livro, quando eles estavam, André Luiz, Eloy e o nosso irmão Gúbio, que era o instrutor naquele livro, quando eles estavam num local que era a cidade ali em torno do castelo de Gregório, inclusive o capítulo se chamava Em uma Cidade Estranha. Nesse capítulo, eles tiveram as primeiras, Gúbio leva André Luiz e Eloy a uma divisa entre essa região, que é chamada de Trevas, e uma região mais densa abaixo, que é chamada de Abismo. Nesta região, eles ali encontram um irmão, um espírito, que passava por um processo de fixação mental. Ele estava com boa parte já do seu perispírito comprometido em relação a esse processo. Eles sondaram, Gúbio solicita para André Luiz que fizesse uma sondagem mental naquele espírito para um aprendizado, para nos trazer informações. E André Luiz relata no livro que a única coisa que ele conseguia sintonizar com aquele irmão, com aquela entidade, era ódio. Não havia nenhum outro sentimento, nenhum outro pensamento, a não ser um pensamento fixo de ódio. Eles depois estudam um pouco mais esse caso, e um pouco mais adiante no livro, André Luiz, junto com Gúbio, estabelecem para esses casos uma condição um pouco diferente. Eles começam a perceber que aquela que era a atendida, que era a Margarida, ela tinha em volta da cabeça dela, em alguns centros de força do corpo dela, alguns pontos enegrecidos, como se fossem umas bolas enegrecidas. E aí o nosso irmão Gúbio esclarece que aqueles eram ovoides. E aqueles ovoides, eles eram consequências de uma fixação mental que poderia ser derivada do ódio, da vingança, da crueldade, de um pensamento fixo. E que aquele pensamento fixo, ele, por ser apenas um monoideísmo, ele acabava se repercutindo no aparelho perispíritico e acabava fazendo com que o perispírito retornasse a uma condição que parecia um ovo, uma esfera enegrecida. Então, eles, inclusive, trabalham um pouco mais a respeito disso, e André Luiz usa um termo que nós estudamos na época, que era chamado de segunda morte. Essa segunda morte, André Luiz, ele compara a esta perda do perispírito.
em que o espírito regressava a essa condição em que ele não tinha mais uma forma humana. Nós, inclusive, estudamos como é refeito esse processo. Esse processo, ele é reversível, e a reversão desse processo não era uma reversão simples, ela exigia o auxílio de muita gente, ela exigia que muitos outros espíritos se comprometessem com esse irmão, para que ele pudesse ali, num processo de múltiplas reencarnações, ele pudesse reconstruir com muito trabalho o seu perispírito. Então, não é para nós, para aqueles que acompanharam, desculpa, para nós, né, que não todos acompanharam, me perdoe, não é para aqueles que acompanharam o estudo do livro Libertação, não é um tema que não tem nenhum... é a primeira vez, não. Tanto que André Luiz, no próprio início desse capítulo, ele chama a atenção que ele já tem uma certa experiência, mas como ele não está com Eloy, aqui ele está com o nosso irmão Hilário, Hilário não tinha essas experiências, então ali na rua, enquanto eles estavam caminhando para um outro local, que é o próximo capítulo, ele resolve abrir ali um ponto de entendimento para ajudar o irmão Hilário a compreender um pouco melhor o que seria essa fixação mental. Então, o capítulo de hoje, ele tem bastante informações. Sim, algumas são informações das quais nós já temos até um certo aprofundamento, já caminhamos um pouco mais, já vimos um pouco mais, mas o objetivo do livro, né, o próprio tema do livro é Nos Domínios da Mediunidade, ele vai trazer isso mais também para o campo da mediunidade. Ele vai usar a fixação mental, trabalhar com o tema fixação mental, trazendo aulas, né? Trazendo para dentro do campo do estudo da mediunidade. Então, ele traz bastante coisa interessante, traz muitos pontos que eu diria que são muito, muito relevantes, que valem a pena a gente novamente debater sobre eles. Como eu já comentei, esse processo de fixação mental, ele pode levar à ovoidização do perispírito. Nós já falamos também que isso é reversível. Esse processo, dessas reencarnações, elas levam vamos dizer assim, por uma falta de um termo melhor, muitas dessas reencarnações, elas podem ser, de certa maneira, compulsórias. De certa maneira, compulsórias, nós vamos entender quando o próprio Aulus for nos explicar o que é essa compulsoriedade. Para nós, assim, nós temos uma certa dificuldade, porque nós vemos Deus como soberanamente justo e bom, porque se ele é soberanamente justo e bom, ele não violenta corações. Mas será que ele está violentando corações? Quando alguém numa condição que não tem condições de fazer nenhuma escolha, ele é conduzido à reencarnação? É algo que nós vamos estudar nesse capítulo. Então, esse capítulo, além dele caminhar dentro da fixação mental, ele também vai caminhar dentro do campo da reencarnação compulsória. Como é essa reencarnação compulsória? Aulus vai nos esclarecer, vai nos trazer bastante informações a respeito disso. E acho que a gente vai encontrar aqui um bom campo para a gente se desenvolver e compreender um pouco melhor como é todo esse processo, como é esse processo pedagógico que o nosso Pai, Deus, o Eterno Deus, nos impõe com o objetivo de fazer que nós progredimos, que alcancemos o progresso, que alcancemos a paz, que alcancemos o fim para o qual nós somos criados, né? Sermos espíritos puros e felizes. Isso é um determinismo divino. Bom, acredito que com isso a gente já consegue ter uma ideia geral de onde nós estamos. Eu não falei nada sobre o capítulo anterior,
porque isso, os próprios slides do nosso irmão, que hoje é o Roberto, o nosso facilitador, ele também gera um slide inicial em que ele faz essa ligação, para que a gente não fique perdido. Ele vai trazer essa ligação, e é por isso que eu não toquei nesse assunto. Eu preferi trazer o aspecto de um livro que alguns de nós já estudamos, e quem não estudou pode encontrar todo esse trabalho no próprio canal do YouTube do CETRELV. Ali nós temos 48 aulas, 48 lives, que fazem parte do conjunto do estudo do livro Libertação. Inclusive, o encerramento desse livro, ele foi realizado pelo Saulo César Ribeiro da Silva, que dia 29 agora vai estar na nossa casa, fazendo uma palestra cujo tema é a terceira revelação. Aniversário da nossa casa. Estejam todos convidados. Convidem as pessoas que vocês conhecem para irem conhecerem o CETRELV e conhecerem a nossa casa, os trabalhos que são realizados na nossa casa. Vamos agradecer a toda a equipe espiritual que, muito antes de estarmos reunidos, nos permitiu que estabelecêssemos uma sintonia mental, quer onde estejamos. Todos nós estamos mergulhados no hausto divino, estamos mergulhados no fluido cósmico universal. Fluido esse que permite que estabelecemos uma sintonia, que possamos nos sintonizar, que possamos ser intuídos, inspirados pelos nossos guias espirituais, pelos nossos anjos guardiões, por toda a equipe que coordena esse trabalho de estudo, trabalho esse que é coordenado pela equipe de coordenadores de estudos do CETRELV. E dessa forma, então, unidos em pensamento, vamos dar por iniciados os nossos trabalhos na noite de hoje, o estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, com a prece que o próprio Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos introduzas em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. Roberto, sinta-se à vontade para compartilhar a tela, que os bons espíritos possam inspirar uma boa live para você e para todos nós, que nós possamos realmente nos aprofundar no tema e extrair daí tudo que foi importante para os nossos trabalhos na nossa casa. Obrigado. Boa noite, pessoal. Eu vou estar falando com vocês. Se acaso vocês quiserem interromper, não tem problema nenhum, tá bom? É só o Eduardo me avisar que eu não vou ficar vendo as mãozinhas, né? Então, Eduardo, você me avisa, por favor, se tiver alguma questão, alguma coisa que a gente tenha que parar, né? Pra gente conversar. Acho que é melhor assim, né? Eu planejei essa aula para a gente fazer em 2 vezes, tá? Tentar parar na metade e aí a gente acaba na semana que vem. Eu vou dividir minha tela aqui com vocês. Deixa eu ver aqui. Ok. Vocês estão vendo minha tela? Ok, vamos lá então. Então, o nosso tema de hoje é Nos Domínios da Mediunidade, em torno da fixação mental, capítulo 25, um capítulo bem interessante. É um capítulo que esclarece muito do que nós encontramos, às vezes, no centro espírita, né? Muito do que nós encontramos em termos de sofrimento, né? De psíquico, né? Dos nossos irmãos e nós mesmos, né? Então, é um capítulo muito importante para a gente estudar. Como o Eduardo falou, a gente usa um livro de apoio, que é aqui o Estudo na Mediunidade, Martins Peralva, e esse capítulo 25, ele é relacionado ao capítulo 37. Okay? Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais, eu vou também fazer algumas citações desse capítulo 37, para a gente ampliar um pouquinho a discussão. Então, vamos tentar caracterizar o que está acontecendo aqui. Só peço um pouquinho de licença para vocês, eu vou fechar essa janelinha aqui. Pronto. O que está acontecendo nesse início do capítulo? Na verdade, ele tem algumas referências do capítulo 23, que trata da fascinação, e 24. É o caso de um homem nesses capítulos, né, que vem decorrendo essa história. Então,
que chama Américo, acho que vocês todos lembram dessa questão, né? Busca auxílio devido a crises involuntárias de tremores secundários a um quadro de histeria. André visita a residência do acometido, onde se depara com uma expiação do grupo doméstico, constituído pelo pai, que é o pai aqui, né? Ele, como letra, tudo como é descrito. Que em outra encarnação desviou do caminho reto, que agora reencarnam como 3 dos seus 4 filhos. Então ele agora encarna como o pai deles para ajudar justamente nesse processo de evolução espiritual. Então, as nossas referências, a gente vai ouvir alguma coisa sobre os capítulos 23 e 24. Então, eles estavam observando essa situação, né? O André Luiz, junto com o orientador e o colega, né? E aí, depois que acaba esse trabalho todo que eles têm no capítulo 23 e 24, eles vão, então, caminhando, né? Então, no caminho de volta, procuramos Hilário e... Deixa eu só reposicionar aqui. Hilário, de volta procuramos, Hilário e eu, movimentar a conversação no sentido de recolher da palavra de nosso orientador alguma lição a respeito da fixação mental. Eles estavam falando isso porque justamente eles tinham já debatido esse tema nos capítulos anteriores. Ficou toda uma questão lá e agora eles vão aprofundar no tema aqui nesse capítulo. Meu colega falou preocupado. Sinceramente, grande é a minha dificuldade para penetrar os enigmas da cristalização do espírito em torno de certas situações e sentimentos. Eu queria que vocês olhassem essa figurinha aqui, que parece um cristal, né? E, como vocês sabem, o cristal é uma substância bem dura, né? E é praticamente imutável, né? Porque para você dissolver um cristal na natureza demora muito tempo, então ele fica muito tempo numa mesma situação. Então, isso é a cristalização. A cristalização, então, é você... isso nós estamos falando em termos de processo mental, é você parar um processo, né, e ficar dentro daquele tema redundante por muito tempo, sem conseguir se livrar dessa situação. Então, isso que chama cristalização, né? Então, como pode a mente deter-se em determinadas impressões, demorando-se nelas como se o tempo para ela não caminhasse? Isso é o primeiro ponto interessante que a gente discutir, né? Porque aqui ele já está discutindo a questão do tempo, né? E como é relativo o tempo nessas situações, né? E a gente vai ver isso com mais propriedade daqui para frente. Então, Aulus ouviu com atenção e ponderou. É imprescindível compreender que, depois da morte no corpo físico, prosseguimos desenvolvendo os pensamentos que cultivávamos na experiência carnal. É aquilo lá que a gente sabe e conhece, né? Nós passamos daqui para lá e lá nós, evidentemente, continuamos nós mesmos. A nossa personalidade não muda, é a mesma que nós temos aqui, né? E é por isso que aqui nós estamos aqui para tentar nos moldar, nos aprimorar, através das experiências, através da dor, através da alegria, para que nós possamos, então, mudar um pouquinho essa forma de pensar, e tudo isso é relacionado a justamente esses processos mentais que a gente passa. E não podemos esquecer que a lei traça princípios universais que não podemos trair, subordinados à evolução, como avançar sem lhe acatarmos a ordem de harmonia e progresso. A ideia fixa pode operar a indefinida estagnação da vida mental no tempo. Então, mesmo assim, então, isso que o Eduardo falou, ele comentou a respeito dos ovoides, que é uma situação que perdura por muito tempo, mas mesmo assim, mesmo nessa situação desesperadora que uma pessoa que agora não é mais, né, porque ele está estagnado, mesmo nessa situação existe o progresso. Então é inevitável, é da lei que traça esses princípios universais que nós vamos progredir, né, com harmonia e alegria e felicidade, com certeza, e que não é indefinida essa estagnação. Então, por mais que a gente se espante com a cristalização, com a fixação mental, este não é um processo fixo, né? Não é um processo eterno. Isso vai mudar e graças à providência divina que nos oferta ali, né, todas as oportunidades necessárias para que cada um de nós progrida no seu espaço. Alguma questão que vocês querem falar até agora? Senão eu vou em frente. Se tiver alguém, por favor. Então eu vou em frente. E aqui vem a mensagem
né, escrita em Mateus, capítulo 6, versículo 21, por quanto está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Quer dizer, nós, a nossa condição, a nossa felicidade, a nossa capacidade de nos reconhecer, a nossa capacidade dos nossos processos mentais de serem harmônicos e propiciarem a nós uma possibilidade de progresso, depende de onde nós estaremos com o nosso coração. Ou seja, os nossos pensamentos, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a nossa forma de traduzir esse pensamento, né? É aí que vai estar o que nós criamos para nós mesmos. Nós somos cria de nós mesmos, né? Nós criamos o mundo que nós vivemos, é cria nossa, né? Cria desses processos que nós apresentamos dentro do nosso psiquismo, né? E a cristalização mental justamente vem para interromper esse processo e fazer com que o espírito permaneça por um determinado tempo, né? Não eterno, claro, numa situação imutável, né? E nós vamos ver com mais detalhe isso. Então, como é que a gente consegue caracterizar essa fixação mental? A gente já introduziu esse tema, né? A gente já discutiu algumas coisinhas, mas como é que a gente caracteriza isso, né? A principal característica da fixação mental é o monoideísmo, ou seja, aquela ideia fixa, né? Você tem uma ideia persistente, né? E que faz com que você não consiga observar nada ao seu redor, não consiga pensar em outra coisa que não aquela ideia persistente, sempre aquele monoideísmo, aquela coisa sempre sem dinamismo e sem possibilidade de você sair dessa encruzilhada, né? Então, isso a gente pode ver em algumas situações de, por exemplo, o ódio, a vingança, são tudo questões que está relacionado ao monoideísmo, né? Aquele espírito que está lá revolvendo-se de ódio, que está quantos séculos, quantos milênios lá naquela situação toda sem poder sair daquele lugar. Então, ele cultiva o monoideísmo através do ódio, da vingança, e isso caracteriza, então, a fixação mental. Então, o monoideísmo é o estado doentio caracterizado pela persistência monótona, quer dizer, sempre a mesma coisa, do pensamento em determinado tema, e que não consegue ser dissipado pelo curso normal das ideias ou pela vontade. Então, vocês veem que aqui a situação, às vezes, é tão grave que o indivíduo não consegue mais se livrar. A gente vê alguns vícios também envolvidos no processo de fixação mental, né? Eles derivados do processo de fixação mental, né? Então, a pessoa não consegue pela vontade própria se libertar. E aí que entra, né, a providência divina, permitindo que nós tenhamos sempre uma nova chance, uma nova oportunidade, para que possamos, por nós mesmos e pelo auxílio também de toda a plano espiritual, sair dessa situação de monoideísmo, né? Então, é como se toda a dinâmica mental fosse aprisionada num só tema e, consequentemente, num só objetivo. O objetivo daquele espírito que está ali, com a fixação, é, por exemplo, se vingar de uma pessoa. E não há possibilidade dele sair dessa questão. Vamos supor que ele seja um obsessor e que essa pessoa, então, em determinado momento, ele parta para o outro lado, ele parta, então, lá para o plano espiritual, ele vai continuar querendo se vingar mesmo aquele espírito agora desencarnado. E assim persiste, por várias encarnações, perseguindo, uma hora aqui, uma hora ali, e assim vai indo no curso dos milênios, e sempre com essa dinâmica estagnada, né? Aprisionada, né? E aqui a gente traz um texto do livro chamado Instruções Psicofônicas, Francisco Cândido Xavier, né, que fez a psicografia, com o espírito Dias da Cruz, e o tema é justamente fixação mental. É muito interessante esse trecho, eu achei, para a gente poder ilustrar o que a gente está falando. Então, todo bem é expansão, crescimento e harmonia. E todo mal é condensação, atraso e desequilíbrio. Então, todo bem, você expande, você está aberto, você segue em paz e você está aceitando, por exemplo, objeções, você aceita questões que você talvez às vezes não concorda, você cresce, você é harmônico, né? E o mal é justamente o contrário. Um você expande, o outro você condensa, que é o que a gente vê nessa figura aí. Então, todo mal é condensação, atraso e desequilíbrio, que leva, então, àqueles desequilíbrios que a gente vê e que muitas vezes se cursam nas nossas vidas com questões muitas vezes graves, né, de crimes e de
e de atrasos no nosso desenvolvimento. Então, o bem é a onda permanente da vida a irradiar-se como o sol, e o mal pode ser considerado como sendo essa mesma onda a enovelar-se sobre si mesma, gerando a treva enquistada. Vocês têm ideia do que é enquistada, não? Enquistado lembra muito cisto, né? Quisto é um tumorzinho que está lá isolado, está enquistado, está isolado e não tem nada que permita que entre lá dentro. Então, uma treva enquistada é a treva de nós mesmos, é a treva que nós mesmos criamos, consequente à nossa fixação mental, naquelas questões que consideramos que faça com que a gente perdure nessa situação de atraso, desequilíbrio, e faça com que nós não consigamos nos harmonizar. E essa toda harmonização é de toda a nossa parte psíquica. Então, toda vez que nós não nos permitimos uma abertura maior, talvez um conhecimento mais amplo, uma aceitação de ideias diferentes nossas, nós estamos nos enquistando, nós estamos nos voltando ao nosso interior, e com isso nós estamos perdendo chances enormes de nós nos expandirmos, né? E assim, é interessante essa imagem aqui de expansão, crescimento, porque é onde o espírito se liberta. Vocês imaginem isso, uma libertação, né? O espírito se expandindo, né? Harmônico, crescendo para o lado, para onde ele consegue atingir, né? Procurando oportunidades, procurando crescimento, procurando progresso. E o contrário é você se voltar a si mesmo, no ódio, na vingança, no mal, no egoísmo, no orgulho, etc, que é o estágio que nós estamos ainda, né? E graças a Deus nós temos agora condições de talvez perceber isso, que é a primeira fase do nosso desenvolvimento. Nós estamos percebendo que nós somos ainda, né? Nós estamos nos reconhecendo como espíritos, e aí reconhecendo esses nossos defeitos. A partir daí, nós reconhecendo os nossos defeitos, estamos mais aptos a corrigi-los. É essa fase que nós estamos aqui, e por isso que nós estamos discutindo esse tema também hoje à noite. Okay? Vocês querem fazer algum comentário antes de eu continuar? Podemos seguir? Vocês estão me ouvindo? Não estou... Eduardo, vocês estão me ouvindo? Perfeito, perfeito. Tá bom, perdão. Eu vou indo, então. Essa imagem é bem interessante, né? Vocês imaginem o seu cérebro dominando o seu coração, né? Como a gente passa por isso várias vezes, né? No nosso dia a dia, isso acontece, né? Não precisa ir muito longe para a gente ver como situações do nosso cotidiano são pautadas por essa imagem, né? É só você pegar um carro no trânsito de São Paulo, é muito fácil, né? Então, a gente vê que é uma batalha, né? Entre nós mesmos. Então, aqui, vamos lá. Simbolizemos o estágio da alma na Terra através da reencarnação, como sendo valiosa a linha de frente na batalha pelo aperfeiçoamento individual e coletivo. Que são as nossas oportunidades, né, através da reencarnação, de lidarmos com situações que vão, então, provocar em nós as questões que nós precisamos para acordar, definitivamente, de um sono. E um sono que nós estamos tendo já há muito tempo, né? E quem sabe nessa nossa encarnação agora é o momento da gente acordar para os nossos defeitos, reconhecê-los e aí partir para a batalha do nosso aperfeiçoamento. Então, na batalha pelo aperfeiçoamento individual e coletivo, batalha em que o coração deve armar-se de ideias santificantes para conquistar a sublimação de si mesmo, a mais alta vitória. A mente é o soldado em luta. Então, a nossa mente, a mente, já mais uma vez a gente já discutiu aqui, a mente, todo o processamento, né, nosso, né, a forma da gente nos colocar e nos reconhecer e nos como é que vamos dizer, nos relacionarmos com o outro, né? Então todo esse processo, então essa luta que nós temos conosco mesmo para tentar ser um pouquinho melhor aqui e talvez levar essa melhora adiante e melhorar cada vez mais, né? Deixa eu ver se eu consigo passar aqui, deu uma travadinha, vamos esperar um pouquinho, ver se ele responde. Não responde. Vamos ver aqui. Está rebelde.
Agora foi. Ganhando o combate em que se empenhou, tão logo seja conduzido às aflições da morte, sobe verticalmente para a vanguarda, na direção da esfera superior. Eu coloquei essa imagem da cruz para justamente bater com esse texto aqui. Ó, essa comparação é bem legal, né? Porque a gente vê a ascensão da cruz na sua haste horizontal, né? Na sua haste vertical, perdão, que é a ascensão de nós mesmos em direção, né? À nossa proximidade com Deus, à nossa perfeição, né? Então, é justamente essa subida nossa vertical, né, em direção à esfera superior. Entretanto, se fracassa, e semelhante perda é quase sempre a resultante da incúria ou da rebeldia, volta horizontalmente, nos acertos da morte, para a retaguarda, onde se confunde com os desajustados de toda espécie, para indeterminado período de tratamento. Então, vejam que interessante, não é que nós não somos levados a, por exemplo, um período de, entre aspas, sofrimento, entre aspas, de dificuldades, porque é preciso sofrer. Não é isso. É um período de tratamento. Nós estamos sendo tratados, nós estamos sendo burilados, nós estamos sendo aprimorados, né? Aquela velha questão da gente, da peça de mármore e Deus fazendo, então, o cisalhamento para fazer uma escultura maravilhosa. É isso que acontece com a gente. Alguns lançam mão de recursos e conseguem fazer essa ascensão, às vezes uma ascensão que evidentemente não é direta, né? Você tem as suas paradas, né? Mas alguns não. E entra então naquela interrupção da ascensão, mas isso é uma interrupção temporária sempre, né? E aí a gente vai, né? Se tendo outras oportunidades, com isso tendo a oportunidade de crescer sempre, que, como o Eduardo falou, que é isso o nosso determinismo. O que Deus quer de cada um de nós é que sejamos felizes. E Ele luta sempre, Ele nos dá toda a condição possível para que nós, através dos nossos esforços, vejam bem, nossos esforços, possamos seguir adiante, né, nessa caminhada. Muito bem. Essa é um trecho do Martins Peralva, então eu trouxe aquele livro para a gente também ilustrar bastante esse tema, né? Então, o soldado luta por vencer e destruir os inimigos externos. A mente luta por vencer os inimigos internos, representado pelo egoísmo, crueldade, vingança, ciúme, prepotência, ambição, todos aqueles nossos problemas que nós trazemos, né? Ainda arraigados aqui no nosso processo mental. Então, o soldado... Peraí, deixa eu só mudar aqui. O soldado empunhará a espada e o rifle, a granada e a metralhadora. As armas da mente são a humildade, o espírito de serviço, a bondade com todos, a nobreza, a elegância moral, a disciplina. Qualidades, virtudes que a gente tenta, então, cultivar aqui, né, para a gente poder ter alguma paz, né? Porque, no final das contas, a nossa paz é a paz conosco mesmo, a paz com nossos processos mentais, a paz que faz com que nós tenhamos a percepção do quanto nós somos nós somos voltados para a felicidade, né? E que temos grandes oportunidades, essa paz que nos tranquiliza, nos acalma, que é também, em outras palavras, a gente pode até dizer que é a fé, né? A fé que existe um ser supremo, um coração que abarca todos nós e nos direciona para a nossa felicidade através das nossas encarnações, né? Reencarnações. Então aqui ele fala das armas da mente, né? As armas do soldado e as armas da mente. Alguém quer fazer um comentário? Se alguém quiser, vocês avisam, porque eu não estou vendo vocês aqui na tela. Ok? Vamos em frente aqui. Às vezes ele dá uma travadinha. Deixa eu ver aqui. Aqui. O que a gente vê nessa imagem aqui é interessante, porque eu acho que quem já ficou numa reunião mediúnica, estou dizendo aqui numa sessão de desobsessão, às vezes, você se depara com essa situação de
de pessoas que estão cristalizadas no processo mental, cultivando todas aquelas imagens, cultivando toda aquela situação há mais de 100 anos, 200, 500, 1000 anos. Então estão lá cristalizados e não conseguem sair daquela situação, né? Assemelha-se nas reuniões mediúnicas a um louco. Quem falamos do hoje, ele vê exclusivamente o ontem. Aquilo que a gente vê, né? Quantas vezes a gente não se deparou com um general, um soldado que está lá no campo de batalha, não consegue se reconhecer ali, não consegue perceber que o tempo passou, e está lá imantado naquela ideia fixa, naquele monoideísmo, e não sai de lá. E muitas vezes ele é trazido à reunião mediúnica para que nesse choque anímico, né, para esse choque com a matéria, ele consiga então lidar com essa situação e despertar dessa fixação mental, né? Vamos em frente aqui. Só um segundinho. Pronto. Nada vê, nada ouve, nada sente além de si mesmo. Os dramas conscienciais que viveu, os conflitos amargos em que se debate, os distúrbios psíquicos originados do abuso do livre-arbítrio, se expressam na atualidade em forma de alucinação e fixação mental. Interessante que ele fala aqui originados do abuso do livre-arbítrio, né? Isso significa que você, provavelmente, todos nós, né, passamos por situações onde nós abusamos, né, da nossa liberdade, né? E aí nós por incúria nossa mesmo, nós invadimos a liberdade do próximo, né? E com isso nós abusamos dessa liberdade. E isso gera, então, em uma certa parte da nossa vida, gera culpa, né? Gera aquele sentimento de sofrimento, né? Um sofrimento moral muito grande, né? E aí então, você permanece nessa situação. Então, é comum a gente ver, às vezes, pessoas, né, que estão ainda no fragor da batalha, estão lá na batalha ainda, né, dizendo que precisa se levantar, que precisa lá, que está esperando o general, está esperando o chefe ali para conseguir voltar, que ele não está entendendo onde é que estão os companheiros que estavam ali do lado dele, que persiste aqui naquela situação de fixação mental, né. Isso é muito comum, né, acho que o Eduardo aí também, né, que tem a vivência ali em reuniões mediúnicas também tem essa experiência, né, das pessoas ficarem nessa situação. E a pessoa não se percebe, ela não consegue se libertar dessa prisão, né? É uma prisão, né? Uma prisão, né? Persistindo naquilo. E aí, persistindo naquilo, ele perde a noção do tempo, né? Porque o tempo é uma condição relativa, né? A gente perde noção. E aqui ele lança essa pergunta, né? O que seria da alma que fixou a mente no passado? Como reajustar-se no além-túmulo se sabemos que, depois do decesso, leva o espírito todas as impressões cultivadas durante a existência física? É uma questão muito interessante. Então, pronto. Se nós estamos ali, aprisionados em nós mesmos, parece essa imagem aqui, né? Então, estamos lá, cultivando as nossas impressões, que são fixas, nossos monoideísmos, nosso medo, nossa insegurança, né? Estamos ali cultivando essas fixações, né? Como é que a gente vai se dar no além-túmulo? Sabendo que nós não mudamos, só passamos de um estado para outro, mas o nosso ser, o nosso psiquismo, nós mesmos, a nossa personalidade não muda, porque nós somos o mesmo espírito. Não é porque nós mudamos para o plano espiritual que nós, evidentemente, nós alteramos toda a nossa forma de pensar e de agir e de ser, né? Então, essa questão que ele está levantando, né? Como é que a gente se reajusta, então, se eu tô lá, né, cultivando tudo isso nessa existência, né? Que é a mesma questão que nós voltamos agora para o livro. É a mesma questão que faz o colega do André Luiz, né? Alguém quer falar alguma coisa? Ok. E o problema da imobilização? Opa, pois não.
Pode falar. Humberto, boa noite. É o Alfredo que está falando. Oi, Alfredo. Todas essas informações, elas estão chegando da seguinte forma: estou colocando o meu entendimento para a sua avaliação e a avaliação dos demais, é claro. Quando nós estamos nas nossas reencarnações, existe um planejamento encarnatório onde essa fixação mental, vamos dizer, é levada em conta, né? A partir do momento que essas encarnações ou reencarnações vão acontecendo, todo esse planejamento está voltado para, imagino eu, para a correção desse aspecto, para libertar esse espírito dessa prisão, né? Mas existe um senão aí, que é justamente a consciência da condição em que esse espírito está, né? Enquanto num determinado estágio reencarnatório, como ele vai poder despertar se essa consciência ainda ele não conseguiu adquirir, vamos dizer. Então, é claro que em todo o nosso aprendizado da doutrina, a gente percebe que existem muitas situações que são colocadas até dentro do planejamento reencarnatório e até mesmo a ajuda que o plano espiritual nos dá, que justamente são aquelas situações que vão fazendo com que nós despertemos, né? Mas isso vai acontecer a partir do momento que existe esse despertar para o quadro em que ele se encontra. Porque, como você mesmo está colocando, é uma algema aí, é uma âncora que a pessoa, que o espírito, melhor dizendo, tem com relação a essa evolução, né? E para mim me chega que a educação seria a grande mola mestra que esse espírito poderia ter, a educação do espírito, né? Por exemplo, o caso da doutrina. Tudo que a doutrina nos traz e nos esclarece, permitindo que haja condição para esse despertar, né? Então, todas essas informações me chegam dessa forma. Eu queria a sua avaliação para ver se esse entendimento é correto. Tá, Obrigado. eu vou te falar, então. Obrigado, Alfredo, pela pergunta. A pergunta é muito boa. E eu vou te falar com um exemplo extremo, tá? Vamos pensar num exemplo extremo. Nós temos espíritos que ficaram tanto tempo numa fixação mental, tanto tempo dedicado a erros, que eles começam a se voltar sobre si mesmo, começam a perder a vontade e perder, inclusive, a forma perispiritual. De certa maneira que, com o progresso dessa condição, ele vai se tornando uma forma esférica, que é um ovoide, que é aquilo que o Eduardo falou. Isso é um exemplo extremo. Nessa condição extrema, esse espírito, que é um espírito como todos nós, só que em uma outra condição, esse espírito não tem a capacidade dissertiva. Ele não consegue discernir o que é bom, o que é mal. Ele não consegue nem ele não tem consciência. Então, nessa condição, como é que ele tem o livre-arbítrio? Não, ele não tem o livre-arbítrio. Ele não tem condição de ter o livre-arbítrio para ele se mudar, se modificar. Ele não tem a mínima condição. Então, o que vai acontecer nesse caso? A misericórdia divina vai atuar. Vai assumir a vontade que esse espírito não tem mais. E vai, então, conduzi-lo a reencarnações repetidas, seculares, milenares, que ele consiga se restabelecer. Então, eu entro nesse sistema. Nós não temos liberdade absoluta. Ok? Ok. Não sei se eu respondi a sua pergunta através desse exemplo, que é um exemplo extremo. Não, respondeu. Tá? Então, muitas vezes, o nosso livre-arbítrio é determinado pelo nível da nossa consciência. Se nós não temos consciência, nós também não temos liberdade, não temos condição de fazer escolhas. E é aí que entra a misericórdia divina, promovendo, então, as escolhas por nós. É isso mesmo. Ok? Só que, até chegar nesse processo, existe uma coisa chamada tempo, que para nós é muito difícil de nós assimilarmos. Porque para nós, 80, 90 anos é uma eternidade.
mas para o plano espiritual não é absolutamente nada. Então, se esse espírito ficou 1000 anos naquela condição, não é nada. Ok? Entendido. Tá claro. Obrigado. Que eu gostaria de compartilhar com vocês, eu acho interessante, quando nós estamos trabalhando numa sessão de desobsessão, por exemplo, não é incomum você se defrontar com irmãos que estão presos numa fixação mental. Tem ódio, vingança, um desejo infindável de vingança. Muitas vezes, quando você vai estabelecendo essa conversa com ele, você vai percebendo que a ideia dele, ele não quer ouvir falar de Deus, de Jesus, ele não quer saber de felicidade, ele não quer saber da família dele, da mãe dele, do pai dele, ele não quer saber de ninguém, ele quer saber de se vingar. E aí, você aproveitando normalmente do mote, né, da situação em que ele está se manifestando através de um aparelho mediúnico, de um médium, ele está ali recebendo, ele está ali influenciando e sendo influenciado. E nesse processo, a gente consegue, de alguma forma, levar alguns pensamentos. O primeiro pensamento que normalmente a gente tenta integrar para esse nosso irmão é sobre o tempo. Se ele tem noção. E aqui as horas são invariáveis no relógio, mas não são sempre as mesmas em nossa mente. Então, a primeira ideia que você tenta conversar com eles é: você tem uma ideia do tempo? Normalmente, eles acham que foi ontem, ou há poucos dias, ou há poucos meses. E aquilo, olha, já passou muito tempo. E aí você cai numa segunda colocação. Você está perseguindo fulano. Você já percebeu que fulano está num corpo diferente? Que fulano ele é o espírito que você conheceu, mas ele habita um corpo diferente? Normalmente eles reconhecem isso. Não, ele está num corpo diferente, às vezes até num corpo de sexo diferente. Mas é a pessoa com quem eu odeio, a pessoa que eu tive problema, e ele volta naquela mesma ideia. E você vai caminhando, e aí você vai apresentando para ele, mas você tem alguma noção, ou já te passou em algum momento pensar como é que ele está num corpo diferente? Como é que ele chegou até ali? Como é que ele... Se ele era fulano e hoje é Beltrano, como que ele chegou até ali? Você tem alguma ideia do que se passou? Como ele chegou até ali? E aí você vai abrindo pontos, vai tocando diversos pontinhos. E esses pontinhos que você vai tocando, muitas vezes abrem outros pontos e permitem que você quebre por alguns instantes essa fixação mental. Quando você consegue quebrar por alguns instantes essa fixação mental, é onde você vai aproveitar as oportunidades para trazer algumas sementes, porque são sementes, ainda vão precisar crescer, vão precisar ainda encorpar, ganhar corpo, né? Mas você começa a dar algumas ideias, porque normalmente quando você leva essa reflexão, você tem ideia de como que ele está num corpo diferente, ele se perde um pouco a estrutura, né? Porque ele não sabe, simplesmente ele não sabe. Ele sabe que era fulano, mas está no corpo de ciclano. Como é que aquilo aconteceu? E aí é que você começa a ter são os primeiros pontinhos para você começar a trabalhar. Lógico, isso tem um desenrolar, isso vai se desenrolando, você vai lançando outros pontos para ele e começando a ter os primeiros feelings, né? Os primeiros pontinhos, né? E você vai lançando algumas sementes. Esse processo, gente, lógico, ele vai muito da misericórdia divina. A misericórdia divina cobre a multidão de pecados. Há um processo reencarnatório, muitas vezes, como o Roberto, apesar que nós vamos falar um pouco mais adiante, mas muitas vezes esses irmãos, eles são reconduzidos a uma reencarnação, entre aspas, compulsória, muitas vezes. Se a gente pegar um livro que também já foi estudado pela gente, que é o Obreiros da Vida Eterna, tem um irmão naquele livro que, inclusive, o próprio capítulo é o nome dele, o irmão Gotuso. O irmão Gotuso é um trabalhador do Lar Fabiano de Cristo. O Lar Fabiano de Cristo
É uma casa transitória que fica dentro da região que nós chamamos de umbral. Não é a região de trevas, né, que é onde nós já estudamos no livro Libertação, aonde nós temos ali um castelo, nós temos ali um líder, que era o Gregório, que também estava preso numa fixação mental por 500 anos, perseguindo Margarida, 500 anos. Novamente, eu estou aqui trabalhando com um período, um tempo elástico, em que ele nem se tocou, que já tinha passado 500 anos. Ele foi o Papa, ele era um Papa no século XIII, no século XI. Quer dizer, já tinham passado, no século XI, acho que é século XIV, já tinham passado 500 anos praticamente que ele estava ali na região da região de Trevas, né? Mas voltando, não fazendo uma dislexia, fechando esse parênteses, voltando para o Obreiros da Vida Eterna, o Obreiros da Vida Eterna, o irmão Gotuso, na Casa Transitória, ele está numa região que é umbral. Na região do umbral, todo mundo que está ali, gente, está preso em remorso. E o remorso ali não tem líder, ali não tem grupos, ali está é um mar de desnorteados, é um mar de pessoas que estão passando por problemas de origem mental dos mais diversos possíveis. Principalmente pessoas que, pelo remorso, estão presas a um remorso que não desata. Ele não sai daquela situação. Outros estão presos nesse remorso, num sentido de, quem sabe, dar o troco. Outros, de quem sabe, eu quero fazer da mesma maneira. Então, é uma fixação mental ainda, mas não tão densa. Esse nosso irmão Gotuso, que trabalha nesse lar Fabiano de Cristo, ele é responsável exatamente por esses processos reencarnatórios, que nós chamamos de processos reencarnatórios compulsivos. São irmãos que não têm condição de fazer escolhas, muitas vezes não se veem nem como espírito, não sabem nem o que estão fazendo naquela região, como chegaram até ali, quais foram as causas, apenas vivem no remorso, apenas têm um ressentimento, apenas trazem uma mágoa no coração, que não sabem de onde aquilo aparece, como nutre aquilo, e ficam presos naquele círculo. Então, esses irmãos, eles reencaminham esses espíritos pela providência divina em famílias locais e em conjuntos, né, harmônicos que possam ali possibilitar a esse espírito dar continuidade na sua evolução tanto intelectual quanto moral. E também aproveitando da oportunidade do esquecimento do passado, para que ele se liberte dessas amarras provisoriamente e que ele continue caminhando. Conforme ele vai caminhando, vai entendendo, vai se desenvolvendo intelectual e moralmente, essas amarras do passado vão sendo trazidas para ele de uma maneira linear, tranquila, à medida que ele vai tendo condições de compreender, entender, reconduzindo a sua própria jornada, reconduzindo o seu próprio caminho e aprendendo e evoluindo. Então, é todo um processo. A misericórdia divina, ela trabalha nesse sentido de cobrir a multidão de pecados. Porque nós ainda, gente, desculpa, mas nós ainda somos muito inexperientes, somos muito pouco experientes. Nós somos, como eles costumam nos dizer, eu usei a palavra inexperiente, eles chamam a gente de imaturos, que é a mesma coisa. Falta de maturidade, falta de desenvolvimento. Nós não temos, nós fazemos projeções, mas as nossas projeções, elas conseguem ver uma quantidade muito pequena de possibilidades, de situações, a gente não consegue extrapolar isso muito. Então, realmente, a gente ainda, a misericórdia divina, ela ainda age muito fortemente sobre nós. No mundo de provas e expiações, a misericórdia divina ainda age de maneira muito contundente, nos guiando, nos conduzindo. Somos muito crianças, muito crianças, muito crianças. Então, ela age dessa maneira. Obviamente, há um respeito também aí ao livre-arbítrio, há condições. Aí pode até estar surgindo na cabeça de algumas pessoas a seguinte pergunta: mas então, por que alguns chegam numa condição de ovoide e outros são socorridos antes? Existe uma parábola que Jesus conta,
que é uma parábola chamada a parábola do administrador infiel. A parábola do administrador infiel, ela é bem interessante, porque ela parece uma coisa muito doida, porque dá a entender que um sujeito devia 50 batos de trigo, e o administrador vai lá e fala assim, não, apaga, e coloca 25. Devia 50 batos de trigo para o Senhor, para Deus. O outro devia 150 sacos de trigo, e ele vai lá e apaga, coloca 75. E o administrador elogia esse irmão, porque ele de certa maneira, ele agiu com previdência. Ele agiu de maneira a cultivar amigos. Ele agiu de maneira a cultivar a gratidão. Quando você cultiva a gratidão no coração das pessoas, mesmo utilizando-se, como ele coloca, uma infidelidade da justiça, eu não vou abrir toda a parábola aqui, mas nesse sentido, porque, na verdade, você não tem como roubar nada de Deus, tá? Então, se eram 50, se você deixou 25, se era 150, deixou 75, de certa maneira você praticou a caridade, porque tudo é de Deus. O problema é a gente entender que tudo que nós temos aqui neste mundo são meios e que foram nos dados por Deus para que a gente atingisse os fins. E como a gente vai utilizar desses meios, cabe a nós decidirmos. Se nós decidimos utilizar desses meios para granjear amigos e para conquistar a gratidão das pessoas, essa gratidão e esses amigos podem, muitas vezes, quando nós nos encontramos presos numa monoideísmo, numa ideia como essa, alguém lá que tem um caminho um pouquinho mais, falar assim, puxa vida, sabe, eu lembro lá, puxa vida, o Eduardo, né, tá lá naquela região, puxa, ele me ajudou um dia, não custa nada, acho que podemos ajudar ele, aí chama o outro, lembra do Eduardo? Ah, lembro, puxa vida, é verdade, vamos lá, o que vocês acham da gente tentar ajudar ele, tirar daquela situação, granjear e amigos, construir essa, vamos dizer assim, essa dádiva, né, do amigo, de você ter esse amor por as outras pessoas, né? Porque é justamente esses pontos que permitem com que você possa ser resgatado antes. Por que eu estou citando tudo isso? É o caso do próprio Gregório. Ele ficou 500 anos, né, naquela região, não ficou? Quem foi resgatar ele? Foi uma pessoa que era irmã dele, lá nos tempos em que ele era papa, e com quem ele teve ali um relacionamento e desenvolveu nela gratidão. Ela cresceu muito, só que mesmo lá longe, ela, pela gratidão, lembrava, eu tenho Gregório, e Gregório está nas trevas. Eu preciso tirar Gregório do lado. E ela, então, age junto à espiritualidade amiga e não buscar esse irmão, soerguendo esse irmão. Não é isso que a gente aprende do Cristo? Que aquele que está um pouquinho mais adiante tem que pegar a mão daquele que está lá atrás e trazer para perto? Não é isso que nós devemos praticar? Caridade, o amor ao próximo, fazer ao teu próximo aquilo que gostaria que fosse feito a você mesmo? Então, esse processo todo é algo que a gente precisa desenvolver. Agora, se você não desenvolveu nada, não tem gratidão, não tem amigos, lógico, você vai ser atendido porque você é um filho de Deus. Deus te ama. Ponto. Deus te ama. Ponto. Pode, enfim, ser um pouco mais, já lá mais para baixo, mas que você vai ser atendido, vai. Não tem dúvida nenhuma. Agora, pode você ser atendido antes. Vai depender um pouco de você. De você ter gerado no coração das outras pessoas gratidão, ter gerado no coração das outras pessoas um pouco de sensibilidade por você, para que elas possam ali estabelecer, porque Deus se utiliza do outro ser para te ajudar. Se você precisa de alguma ajuda, não espere essa ajuda de Deus. Deus não vai te ajudar. Ele vai fazer com que o outro que está junto com você vai lá e te ajude. Esse é o processo. É um ajudando o outro, um ajudando o outro, um ajudando o outro. Então, essa é uma coisa que a gente precisa aprender a cultivar. Cultivar amigos.
Granjeai amigos. Como está nessa parábola? O término dessa parábola é linda, né? Granjeai amigos, mesmo das iniquidades da vida. Granjeai amigos. Cultivai a gratidão. Essa é a ideia da parábola. Para você não perder esse foco. Granjeai amigos e cultivai a gratidão. Eu não sei se eu consegui trazer um pouco mais, caminhei um pouco mais adiante, dei uma ideia um pouco geral do que é esse tempo, por que esse tempo demora tanto, e como se resta... que a pergunta do Alfredo era, se eu entendi direito, por que demora tanto, o que acontece, como é que essas pessoas são resgatadas, esse negócio está muito estranho. Realmente é nesse sentido, há todo um processo, esse processo ele sempre leva em consideração que Deus não vai interferir diretamente em você. Você precisa de ajuda? Alguém ali perto de você, Deus vai inspirar ou intuir alguém perto de você para te ajudar. Porque é um ajudando o outro. É um ajudando o outro, sempre assim. E esse processo, ele é mais rápido quando você granjeia amigos, quando você desenvolve a gratidão no coração do semelhante. Então, é um processo que pode ser um pouco menos, levar menos tempo. Não sei se eu consegui me fazer entender. E queria também que o Roberto aí colocasse alguma coisa a mais da experiência dele também, com certeza. Porque eu só fiquei preso no que diz respeito à condição da mediunidade. Eu não estou trabalhando com a fixação mental no nosso meio. Isso a gente pode até trabalhar mais para frente, nesse mesmo capítulo. No nosso meio aqui físico, na nossa existência. Tem fixação mental aqui? Xuxa, demais. Toque, transtorno obsessivo compulsivo é fixação mental. Se não me engano, o TCC, né, que é a terapia comportamental cognitiva, é uma tentativa de auxiliar no toque. Mas isso acho que a gente pode falar mais lá para o final do capítulo. E com certeza o Roberto tem mais experiência de toque e TCC do que eu. Eu sou engenheiro, então eu conheço só um pouquinho. Bom, graças a Deus eu também conheço só um pouquinho, né? Que não é a minha área, mas com certeza tem, né? Então, o Eduardo está falando do tempo, né? E está falando justamente isso, né? E aqui nós vamos seguir, então, falando justamente do tempo, né? Então, quando felizes, não tomamos conhecimento dos minutos, né? Todo mundo tem essa experiência, né? Como passa rápido nas nossas férias, né? De repente a gente se entrou de férias, de repente acabou. E passou muito rápido, né? É que foi muito bom, descansou, né? Se divertiu, né? Então, e quando a gente está com alguma dificuldade, a coisa passa mais devagar mesmo, né? Parece que a coisa é interminável, não passa, não vai acabar, né? Então depende muito da nossa criação, né? Do nosso mundo interior, né? Depende muito. Então depende também da nossa forma de ver a vida, né? Muitas vezes a gente esquece um pouquinho de onde a gente vem, né? E por que a gente está passando por determinada situação. E aí a coisa fica mais sofrida, né? Mas se a gente está aqui, não é para sofrer, não, é para a gente aprender. Então, satisfazendo aos nossos ideais ou interesses mais íntimos, os dias voam céleres. Quando a gente está feliz, lá, está de férias, a coisa vai embora. Ao passo que, em companhia do sofrimento e da apreensão, temos a ideia de que o tempo está inexoravelmente parado, ou seja, a nossa fixação mental, né? Essa ilustração é de um livro chamado Divina Comédia, de Dante Alighieri. Dante Alighieri é um poeta italiano, né, que fez são 2 livros, né, O Céu, o Inferno e o Purgatório, né, e que ele fala justamente dessas passagens. A gente vê como uma coisa é interessante, né, porque você vê esses espíritos que estão aqui, que a gente está vendo aqui, né, que estão sendo atingidos pelas chamas de fogo, né, eles estão no processo de fixação mental. Estão naquela monodeísmo, estão ali, né? E não saem daquela situação, né? Então, desses para esses, o tempo é interminável, né? É o sofrimento, é o inferno eterno, né? Que a gente traz aí nessa nosso inconsciente coletivo, né? A questão do Livro dos Espíritos 240, né? A duração. Os espíritos a compreendem como nós? Quer dizer, como é que o tempo é lá no plano espiritual? É a mesma coisa que aqui? Não. E daí vem que nem sempre nos compreendeis, quando se trata de determinar datas ou épocas. E aí tem um comentário do Allan Kardec, né?
Os espíritos vivem fora do tempo, como compreendemos. A duração para eles deixa, por assim dizer, de existir. Os séculos para nós tão longos não passam aos olhos deles de instantes que se movem na eternidade. Do mesmo modo que os relevos do solo se apagam e desaparecem para quem se eleva no espaço. Então é muito relativo. Para quem é imortal, o que é o tempo? Nada. Né? Porque a gente mede o tempo através de ciclos. Né? E para quem está na imortalidade, como é que você... Não tem. Para uma encarnação é nada, absolutamente nada. Né? Então é tudo muito relativo e é diferente se a gente focar isso no plano espiritual. Deixa eu chegar aqui, vamos lá, dar umas travadinhas aqui que eu vou te contar, hein? E quando não nos esforçamos por superar a câmera lenta da angústia, a ideia aflitiva ou obcecante nos corrói a vida mental, levando-nos à fixação. Né? Então estamos lá, naquela situação, estamos angustiados, e aí vem aquela ideia, né? Nos traz alguma aflição, um remorso, como o Eduardo falou, a culpa, né? E aí a gente é conduzido à fixação. Então, chegados nessa fase, o tempo como que se cristaliza dentro de nós, porque passamos a gravitar em espírito em torno do ponto nevrálgico de nosso desajuste. Então, nós começamos a orbitar naquela situação que nós mesmos criamos. E com isso nós começamos a nos isolar, criar um mundo próprio, né? Que é conduzido pela essa nossa fixação. Nós vivemos em função do nosso mundo ideísmo, né? Nós nos entregamos a essa condição e com isso a gente se isola e com isso a gente perde noção do tempo, né? Como o Eduardo falou também, nós em determinadas reuniões que a gente tenta primeiro chamar atenção para o tempo que passou, né? Para a pessoa se perceber, o espírito se perceber de quanto tempo ele está naquela condição. Ô, Roberto, Oi. Só lembrando aqui, existe numa revista espírita, daquelas primeiras que o Kardec soltou, né? Tem uma história que ele conta lá de alguns espíritos que estavam soldados, né? Campo de batalha, e todos eles morreram. E no dia seguinte, todos eles levantaram e continuaram a batalha. Todos os dias eles levantavam e iam para a batalha. E mesmo apresentando ferimentos da morte, né, que ocorreu, né, eles levantavam e a cada dia eles iam para o campo de batalha, lutar com outros espíritos dos inimigos que eles estavam combatendo e reuniam os batalhões e traziam os batalhões de colegas. E eles ficavam ali reunidos em torno da fogueira, conversando, até que em um determinado tempo, né, porque isso passou muito tempo, alguns espíritos de resgate apareceram, né, e falaram: pessoal, vocês já passaram, né? Vocês não estão mais vivos, e tentaram despertá-los, né? E eles disseram: não, nós estamos bem aqui, estamos bem, estão todos aqui, os nossos irmãos, nossos amigos, olha aqui, o batalhão inteiro está aqui, alguém quer voltar, alguém quer ir a algum lugar? Aí todo mundo: não, nós estamos bem, e ficaram naquela situação de cristalização ali do tempo, né? Para eles o tempo não passava, eles continuavam na guerra, né? E isso é interessante, eu não me recordo se conseguiram fazer o resgate ou se não conseguiram. Mas eu sei que a situação era essa aí, eles estavam muito bem. Eles não queriam mudar de situação, não. Ali eles estavam muito bem. E eles até davam risada e gargalhavam a respeito das propostas, falando: não, vocês estão ficando loucos, nós estamos muito bem, estamos todos vivos, estamos aqui, olha aqui. Aí falava do fulano, do Beltrano, né? E aquela situação, né? Que é um círculo fechado, na realidade, né? E eu achei isso aí interessante, não esqueci essa passagem, porque eu achei uma coisa assim, um pouco absurda, né? Porque em determinado momento os espíritos se apercebem disso, né? Que aquilo tem mais sentido, né? Vai perdendo o sentido. Mas eles não percebiam que era um coletivo, né? Era um coletivo e eles não chegavam nesse estágio. É interessante, né, Francisco, que como o processo é diferente, né, heterogêneo, né, não tem uma fórmula mágica para isso, né? Vocês veem que isso aí demanda tempo, é um processo lento às vezes, né?
exige muita paciência de quem está do lado, né? E vocês veem, inclusive, que essa questão do Gregório, eu estava lembrando agora, o Eduardo chamou a atenção, né? Do Gregório, que ficou 500 anos lá praticando o mal na região das trevas, né? Liderando uma legião de espíritos voltados ao mal. E depois de 500 anos, ele começa a se questionar se o mal realmente vence no final. Depois de 500 anos, ele começa... sabe o que é? Tá começando a perder a graça. E aí ele começa a se questionar. E aí que, o plano espiritual age. A hora que ele vê uma abertura. A hora que viu uma abertura, aí o plano espiritual entra. E foi assim que o Gregório cedeu, né? Por uma abertura depois de 500 anos, né? Só lembrando, né, do livro. Vamos em frente aqui, vamos ver onde é que nós estamos. Qualquer grande perturbação interior chama-se paixão ou desânimo, crueldade ou vingança, ciúme ou desespero. Pode imobilizar-nos por tempo indefinível em suas malhas de sombra, quando nos rebelamos contra o imperativo de marcha incessante, consumo o bem. Né? Então, aquela questão da gente se voltar em todos os nossos vícios, né? E com isso a gente perdurar ali naquela condição que não permite que a gente saia do lugar. Né? E assim eu paro aqui, pessoal. Nós chegamos onde eu queria chegar. Na próxima fase a gente vai ver as consequências dessa fixação mental. E eu queria parar aqui, já são 9h10, né? 9h12, que eu acho que deixamos essa segunda parte para a semana que vem. Pode ser, Eduardo? Por mim tá perfeito. Agora queria abrir para o pessoal aí, para a gente conversar um pouco sobre a fixação mental. Com certeza deve ter algumas perguntas, deve ter algumas colocações interessantes. A fixação mental, a gente, quando trabalha na desobsessão, como eu falei, nós temos muitas vezes encontros com espíritos que estão nesse processo. O que o Roberto terminou colocando é muito importante. Escutar. Você precisa escutar. Às vezes até enquanto ele fala, ele já te coloca, te posiciona melhor sobre os pontos que para ele são importantíssimos. Quando você escuta, você vai abrindo um pouco mais de sintonia com os próprios dirigentes, com os próprios coordenadores do trabalho, e você vai recebendo inspiração, intuição, e nessa inspiração, nessa intuição, você vai, como eu falei, você vai lançando pontos em que em algum momento você encontra uma brecha. E quando você encontra essa brecha, é essa brecha que você vai ter que se agarrar a ela para mudar um pouco o foco, porque é muito interessante. Eu tive uma experiência com um irmão já há muito tempo que a gente estava atendendo, e ele estava preso nessa fixação mental de vingança. Queria se vingar, ele queria se vingar, e ele não saía desse disco, né? Por mais que eu chamasse atenção, ele não saía desse disco, não saía desse disco. E aí a gente acaba usando alguns outros processos, né? Porque a vingança dele era porque ele tinha sido morto pelas costas, e pelo que dava a entender, já tinha se passado há muito tempo. E como ele estava ali e tal, ele já tinha percebido que ele estava falando por um médium, tal, pelo menos ele já tinha conseguido olhar o local, ele já estava num local diferente da onde ele estava antes, né? E aí eu perguntei para ele sobre os vestimentos. Olha que interessante. Não sei por quê, falei, você já reparou como a gente se veste? E ele falou, ninguém usa chapéu, ninguém tem calça de couro, tem... E aí ele começou, sabe, ele abriu uma brecha para mim. Eu falei, nossa, olha que interessante. E aí quando ele abriu essa brecha, eu falei, para você ver, né? Já mudou até a forma como a gente se veste de tanto tempo que isso já se passou. E aí vocês percebem que ouvir é muito importante. Porque ele está preso dentro de uma fixação mental, mas existe normalmente uma chave. Se você encontrar essa chave,
você quebra um pouco o ritmo. E quando você quebra um pouco o ritmo, parece que as coisas... É como se fosse uma grande represa que está represando um monte de coisa. E, de repente, você quebra um pedacinho, aquilo... E aí, realmente, começa a debulhar, e você vai aproveitando, vai lançando uma coisa, lançando outra. Quando você percebe, ele já começou a ver as coisas um pouco diferentes, ele já começa a interagir de uma maneira diferente. Isso é muito interessante, e mostra o valor do escutar, o quanto você tem que escutar, o quanto você tem que estar realmente muito atento ao que ele vai falando, ao que você vai conversando. É um processo, gente, é um processo. Com a gente aqui acontece a mesma coisa, né? A fixação mental com a gente aqui, ela pode ter dessas matizes, né? Eu até procurei alguma coisa aqui, e como é que a gente pode reconhecer quando alguém está preso na fixação mental? Eu fiz algumas anotações e eu achei interessante compartilhar isso com vocês. Aqui, nós, como é que a gente percebe? Isso vale para cá e vale para lá também, lógico, né? Comportamentos repetitivos. A pessoa pode realizar a mesma ação repetidamente, como a verificar se a porta está trancada várias vezes ou lavar as mãos várias vezes ao dia. Típico de um processo de fixação mental. Pode ser não muito grave, às vezes é um pouco mais grave. Pensamentos obsessivos. A pessoa pode estar sempre pensando em um determinado assunto ou problema, mesmo que ela não queira. Ela está sempre pensando sobre aquilo. Fixação mental. Ansiedade e estresse. A pessoa pode se sentir ansiosa e estressada, especialmente quando não pode realizar seu comportamento repetitivo e não pode se concentrar em outra coisa. Dificuldade de mudar de ideia. Isso às vezes é complicado, né? A pessoa pode ter dificuldade em mudar seus pensamentos ou comportamentos, mesmo que eles não sejam mais úteis ou relevantes. Isso às vezes acontece. Problema de relacionamento. Com certeza, né? A fixação mental leva esse tipo de problema. A fixação mental pode afetar os relacionamentos da pessoa, pois ela pode se isolar, uma condição comum. Por isso mesmo, vocês encontrarem, né, esses casos, principalmente nas desobsessões, de espíritos são isolados, não tem mais contato com ninguém, perderam contato com a família, não lembram de pai, mãe, não lembram de ninguém, né? Perdem esse contato, se isolam, né? E ter a dificuldade em se relacionar com os outros. Não consegue se relacionar com ninguém. Óbvio, se a gente nota esse tipo de desvio, né? O ideal é encorajar a pessoa a procurar um psicólogo, né? Um psiquiatra, né? Nos casos mais severos, né? Mas um psicólogo pode ajudar bastante, bastante mesmo. A própria Mari pode até falar alguma coisa a respeito de fixação mental, se ela teve alguma experiência na vida dela, ou tem pode às vezes ser até algo de livro mesmo, de estudo, né? Porque a Mari tem essa formação na área psicológica, ela pode até trazer alguma coisa a respeito disso. Hoje, é muito comum a gente falar que a pessoa que tem fixação mental, ela pode estar no transtorno obsessivo-compulsivo, o tal do TOC, né? Hoje parece moda, né? Quase todo mundo tem TOC, né? Transtorno obsessivo-compulsivo. E aí a terapia para ajudar nesse tipo de coisa é chamada de terapia comportamental cognitiva, que ajuda a pessoa a identificar e a mudar os padrões de pensamento e comportamento. Em casos mais graves, pode ser utilizada essa terapia junto com a área médica, a área medicamentosa. Foi algumas coisas que eu achei interessante, porque hoje eu fui dar uma pesquisada um pouco, né, sobre a fixação mental, e não é minha área, né? Minha área é uma área de exatas, né? Mas no que eu fui olhando na internet, fui pesquisando aqui, pesquisando ali e tal, eu encontrei isso. Eu falei, bom, eu vou compartilhar com o pessoal, porque eu acho interessante. São pontos, né, interessantes para a gente refletir. Por favor, Mari. Só mudam os nomes, Edu. Os nomes é que vão se modernizando, mas as doenças são as mesmas. Agora, o toque realmente é uma doença terrível.
É ruim para quem tem e ruim para quem está vendo quem tem. É uma coisa muito triste de se ver. Muito triste. Eu acho que até o Roberto muitas vezes viu, quando trabalhava lá no IPQ, muitas vezes ele deve ter visto passar ali por ele. Eu que trabalhei muitos anos ali na farmácia, presenciei muitas vezes. É muito triste de se ver. E a pessoa não percebe o que está fazendo, entendeu? Aquilo é mecânico, é uma fixação mesmo. É muito triste. Acaba virando uma idiosincrasia, né? Um Eu não caguete. sei. Sim, Idiosincrasia quer dizer, desculpa, gente. Caguete, trazer é. Como se fosse isso, né? Como se fosse. Eu me lembrei de um caso aqui, há uns 4 anos, mais ou menos, eu recebi um espírito de uma garota, acho que ela tinha uns 11 ou 12 anos, né? E eu estranhei o linguajar dela, né? Nunca tinha recebido um espírito desse jeito, né? E ela falando assim, de uma forma bem descontraída, né? Do jeito do jovem fala, né? Eu estranhei aquilo, falei, nossa, o que tem a ver isso com a gente aqui, né? E ela estava no quarto dela, e ela não tinha percebido que ela tinha morrido. Ela voltava todos os dias no quarto dela, porque ela falava de todos os objetos que tinha no quarto. E aí eu vi o quarto. Quando eu comecei a olhar para os objetos que estavam no quarto, eu percebi que aquilo deveria ter mais ou menos uns 25, 30 anos, né? E ela estava presa dentro dessa imagem mental. Ela não tinha saído disso, nem tinha se percebido que tinha passado. E aí foi que o expositor começou a conversar com ela e foi desenredando a linha, e aí ela foi percebendo. Ele foi falando, poxa, você não percebeu que tal coisa, assim, assim e tal? Olha, dá uma olhada aqui, você está vendo nós aqui? Está vendo as nossas coisas? Está um pouco diferente da época que você conheceu, né? Ela falou, é verdade, né? E foi despertando ali naquele momento. E aí veio um grupo de socorristas, conversaram com ela e levaram ela embora. Você vê, é um negócio, eu achei estranho pra caramba aquilo, porque ela falava, assim, uma linguagem bem característica mesmo daquela época, né? E, e era, assim, bem adolescente mesmo, colocava os pés em cima da poltrona, se esticava, e pegava as coisas e jogava no chão, pegava de volta. Eu falei, olha, o que é isso, né? O que é isso aí, né? Aí foi que eu me toquei, falei, pô, pera um pouco, essa menina, ela tá perdida, né? Daí conseguimos fazer o resgate dela. Mas você vê, o espírito fica, vocês falaram de espírito que ficaram 500 anos, né? Essa ficou só 30, né? Então, foi até pouco, né? Dentro daquilo que a gente imagina como tempo, né? Na nossa escala de tempo, nós duramos o quê? 80, 90 anos. Ela, um terço daquilo que a gente vive, né? Ela perdeu ali, né? Naquela fixação dela, né? Mari, por favor. Agora eu queria fazer uma pergunta. E a gente souber Quando... responder. Claro que vão saber. Quando vocês falam que quando a gente desencarna, a gente chega lá em cima igualzinho ao que foi aqui, eu fico na seguinte dúvida. Quando a gente entende um pouco da doutrina espírita, né? A gente desencarna e sabe que chegou lá e não está mais aqui, né? E aí a gente fala assim, ai, ufa, acabou, né? Graças a Deus. Então, você não vai ficar preso às coisas que você era preso aqui. Sabe, eu acho meio estranho. Ah, a gente é lá o que era aqui. Eu acho que não. Para a gente que
conhece um pouco da doutrina espírita, eu acho que a gente chega lá e quando vê que desencarnou, a gente muda um pouco, sabe, a visão da coisa. Eu acho que muda bastante até. Você não vai ter os mesmos pensamentos, você não vai ter as mesmas preocupações, você não vai ter os mesmos medos. O que te angustiava aqui, lá não vai te angustiar, porque você fala, acabou, aquilo passou, eu estou num outro lugar, eu estou num lugar seguro, eu estou num lugar tranquilo, aquilo que me incomodava ali não existe mais, não vai me incomodar mais. Eu penso que seja assim, né? Para gente que é um pouco conhecedor da doutrina. Se eu estiver errado, eu fiz a pergunta para vocês me corrigirem, por favor. Quer começar, Roberto? Tá o microfone fechado. Parece que para alguns de nós é muito claro isso, mas como quando nós estamos no plano espiritual, a coisa muda um pouco de figura, porque lá a gente não tem todas essas dificuldades que a gente tem no plano material. Então, o que é para a gente o plano espiritual? Não significa absolutamente, por muito de nós, não é que não é aquela questão da batalha. Onde você cresce? Você cresce lá também. Mas as oportunidades mesmo que a gente tem é na vida encarnada. É onde a gente vai ter dificuldades, onde a gente vai conviver com aquela pessoa com que a gente teve algumas encrencas, é onde nós vamos crescer enfrentando os nossos problemas, é o meio onde a gente vive que nos predispõe a assumir os nossos vícios. Então, uma série de circunstâncias que faz a gente crescer. No plano espiritual, a gente não tem nada disso. Então, não é nem uma questão de chegar lá e falar, não, agora estou aqui, tá beleza. Não, você vai chegar lá e você vai ver, porque o sofrimento ali é um sofrimento moral. Um sofrimento do tipo, eu podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, eu podia estar melhor agora, mas eu não estou, então agora eu quero uma outra chance. E você vai pedir de novo para voltar. Entendeu? É por isso que eu penso sempre assim. Também, se eu estiver errada, me corrijam. A pessoa fez para mim? Fez. Eu perdoei? Perdoei. De todo o coração. Até porque, não porque eu sou boazinha, não. Para não ter que reencarnar de novo junto, porque eu estou zero a fim, sabe? Então, perdoo. Então, mas Mari, desculpa, mas isso não é perdão. É perdão, claro que é perdão. Perdoo, então, posso Mari, até conviver junto, não. Sabe, para não ter que reencarnar de novo, porque daí é sacrificante, não é não? Então, né? Falar depende. De novo, eu perdoei, beijei, então, mas aí abracei. talvez você não tenha perdoado tanto do coração, né, Mari? E aí Olha, vai você sabe, pouco. eu tenho uma coisa assim, eu nem sei se isso é bom ou mal, porque, mas eu assim sempre penso, né? Se eu tenho inimigo, se eu não tenho, se eu fiz mal para alguém, se eu não fiz, enfim, eu sempre faço assim um exame de consciência. Se eu tenho alguma coisa que eu fiz para alguém que isso pode me causar remorso, né? Então, eu acho assim que, claro, quando eu chegar lá, ninguém é perfeito, né? Porque se a gente fosse perfeito, eu não estava aqui, eu estava lá junto com Jesus, né? Na esfera crística. Mas eu acho assim que ao longo da vida a gente tem que ir se aperfeiçoando, né? O objetivo da reencarnação é esse, ir se aperfeiçoando. Mas eu tenho a impressão que mesmo que a gente chegue lá com essas coisas que o Roberto está colocando, tipo assim, puxa, eu podia ter auxiliado fulano aquela vez e não auxiliei, mas eu não auxiliei por quê? Porque na hora não me ocorreu, não foi por maldade, né? Eu acho que existem essas considerações também.
O que eu quero dizer é assim, você não ficar preso a uma fixação mental quando você chegar lá em cima, né? Eu acho que a gente tem esse conhecimento suficiente, por menor que seja, né? Para não ficar nessa cristalização mental, lá em cima ou lá embaixo, eu não sei, né? Mas no plano espiritual. Né? Então, eu acho assim, a gente se colocar nessa posição, você vai ser lá igual o que foi aqui, quando você pensa que você vai para uma melhor, você pega a mesma sarna, fica igual o que era aqui, aí é demais também, hein? É pedir demais para a gente também, por favor. Aí que a gente tem que apelar para a misericórdia, né? Ó, você merece, mas vou te dar uma aliviada, né? Não está na promoção, não tem desconto. Vou dar um pitaco bem rápido aqui, não quero me alongar muito, senão, gente, isso vai longe. Vou pegar 2 casos. O primeiro deles, Frederico Figner, também chamado de irmão Jacó do livro Voltei. Trabalhador da Seara Espírita, presidente da FEB, no início do século XX. Chegou no mundo espiritual, vejam como é que ele chegou lá. Ele foi recebido por Bezerra de Menezes. Positivo, né? Mas como é que ele chegou lá? Amparado. Foi levado nos braços. Teve que ficar um bom tempo, porque desenvolver luz não é fácil. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus que está no céu. Brilhar a vossa luz é se consumir. Você se consome pelas outras pessoas? Até que ponto? Qual é o teu consumo? Edu, mas o problema dele é que, assim, com o passar do tempo, as Ele coisas percebeu o que que ele era brilhar a fazia, vossa luz. ele foi fazendo mecanicamente, né? Ele não colocava mais Mas quem de amor no nós que não ele faz isso, fazia. Mari? Quem de nós não faz isso mecanicamente? Quem de nós se consome pelo semelhante? Quem de nós vê o sujeito que está lá na Cracolândia como teu irmão perante Deus? Seria capaz de colocar ele dentro da tua casa, dar banho, ajudar? Edu, eu acho que tem certas coisas assim, que nem Jesus eu acho que nem Deus obrigaria a gente a pegar uma pessoa da Cracolândia por dentro da tua casa. Eu acho que Deus não espera isso da gente ainda na posição que a gente está. Não, mas eu estou só pedindo para eu você acho caminhar eu numa acho assim. reflexão. Eu penso que existem, na posição que a gente está, nesse mundo de provas e expiações, com a mente ainda de um mundo de provas e expiações, Deus jamais vai pedir para a gente ir lá na Cracolândia pegar um cara, trazer para a casa da gente e dar banho. Deus não espera isso da gente, tá? Ele não está pedindo isso para nós. O que Deus espera de nós? Que a gente vá lá na Cracolândia, converse com esse irmão, tente tirar ele daquela vida. Eu acho que isso sim, tá? Sim. Isso é uma obrigação moral nossa, né? Sim. Então, o que o Frederico Figner fazia? Ele ia lá, dava sopa, mas ele não colocava o coração naquilo. E exatamente. Toda caridade que você não faz de coração, ela é nula, né? Se você não fizer de coração, ela é nula. Quer dizer, é como se você não estivesse fazendo nada. Você tem que sentir por aquela pessoa que você está auxiliando o amor. Você tem que ter empatia. Você tem que se colocar na situação daquela pessoa. Porque senão é melhor você não fazer. Então, né? De certa maneira, você respondeu a tua própria pergunta. Sim, o que você realiza aqui reflete lá. Sim. Você aqui já tem cultivado boas práticas no bem, você lá vai continuar sendo a mesma pessoa lá dentro das práticas do bem.
Gente, pelo amor de Deus, eu não estou me colocando aqui de santa, hein? Eu também tenho Mas você acabou respondendo. Eu queria levar nisso. Você acabou respondendo a sua própria pergunta. Eu Ou só seja, tudo bem? Eu só estou querendo dizer para você assim, você está citando Sim. o caso do livro Voltei, Isso. né? Mas Sim. por que ele se sentiu nessa situação? Porque quando ele chegou lá, ele se sentiu com remorso. Pô, eu fiz tudo aquilo, mas eu não coloquei amor no que eu fazia. E ele demorou para entender isso. E ele demorou para entender isso. Entendeu? Então, todos nós temos esses probleminhas. E o que importa é que, volto a dizer, né? Não é questão de ser espírita, ser católico, ser protestante. Quando você chega lá em cima, a única coisa que te perguntam é se você praticou a caridade, se você praticou o bem, se você foi um homem de bem, homem no sentido aí genérico, ser humano. né? Ser humano de bem. Se você for um ser humano de bem, um homem bom. Então, esse é o objetivo. O segundo ponto que eu queria chamar para reflexão é que não imagine, mesmo você espírita, que você vai chegar lá e você desencarnou e você, opa, já acorda assim, nossa, desencarnei, tô tudo bem. Gente, você passou uma vida inteira aqui preso em condicionamentos. Então você está condicionado a beber água, você está condicionado a comer, você está condicionado a dormir, você está condicionado a uma série de coisas. Isso demora para tirar esses condicionamentos. André Luiz, lembrando, não tomava a sopinha que não tinha gosto de nada, ele precisava daquilo? Não precisava. Condicionamento. No nosso lar, ele para se deslocar de um lugar para o outro, ele não andava no tal do aerobus, ele precisava daquilo, condicionado a caminhar. Tanto que no quarto livro para frente, ele já começa a volitar, mas o pessoal leva ele nos braços, né? Mas porque ele também não tinha conhecimento que podia ser assim. Exato. Então tem muita coisa. Nós temos o conhecimento. Vou falar para você. Você vai chegar lá do outro lado e vai falar assim, eu sei que eu posso volitar. Como é que faz para volitar? Essa é a pergunta. Como é que faz para volitar? Será que é só pensar, vou volitar e sai volitando? E aí vai embora. Não quero, Edu, eu não quero nem volitar. Eu só quero chegar lá e ter paz e sossego. Já está de bom tamanho. Mas não aí preciso que tá. nem volitar, viu? Com meu pé manco paz, e tudo, eu posso ir andando. Para você ter paz e sossego, você precisa o quê? Aprender a viver no mundo espiritual. Você veio de lá, mas você está condicionado, viveu uma vida de condicionamentos aqui. Então você precisa tirar esses condicionamentos e se recondicionar ao mundo espiritual. Observar a última encarnação e ver o que você pode mudar. O Roberto falou muito sobre isso, achei fantástico. E ter uma preocupação sempre de que, como você falou, de paz, tranquilidade, porque no momentos oportunos vão ser apresentados para você os pontos que você pode trabalhar, que você pode caminhar para frente, evoluir. E não dá que nem aqueles que estão no próprio livro, do primeiro livro do André Luiz, da família dele, que eu vou até lá, o ministério lá da recordação, porque eu quero dar uma olhadinha nas minhas vidas passadas, com aquele intuito, às vezes, de arrogância. Quem sabe eu fui Cleópatra, quem sabe eu fui Napoleão, né? E aí, quando vai lá e dá uma olhada no passado, gente, o passado desse mundo aqui não é um bom passado. Olha, uma encarnação já vai estar triste. Aí, quando vai ver a segunda, fala, pelo amor de Deus, para por aqui, porque, sabe? Então, pensar no progresso. Jesus fala sobre isso, né? Quem põe a mão na charrua e olha para trás não é digno de me servir. Ou, como diz, né? Quem põe a mão no arado vê o que precisa ser feito, vê o que dá para fazer para melhorar. Então, sempre eu ter esse ar de otimismo, ar de perseverança, de caminhar para frente. Sempre caminhar para frente, entendeu? Eu acho que esses pontos são importantes. Esses pontos, para nós que adotamos a doutrina espírita como consolador prometido, como a imortalidade da alma, como o bem, né? A prática do bem como objetivo do ser humano. Então, esse aspecto é importante. Ter esse aspecto sempre, olha, o que importa é o que eu posso fazer hoje para que amanhã seja melhor. Porque o passado é imutável. Eu posso olhar e falar, não foi bom. Então, mas eu não vou viver ali. E aí a fixação mental, viver ali. Eu não quero viver naquele passado. Eu quero fazer diferente. E aí a vontade, o esforço, né, de fazer agora mudar a chave, né? E caminhar para frente. É o que a gente faz na sessão de desobsessão, né, Mari? Quando a gente está conversando e às vezes cai no remorso e aí ele entra naquele choro normal, às vezes entrar naquele choro, sabe, desesperador. Quanto tempo se passou?
quanto tempo eu estou perdido aqui, o que já aconteceu? E aí é a hora de você falar assim, meu irmão, o que você fizer agora, daqui para frente, é que vale. Aquilo ali não tem como mexer. Agora, se você falar para você mesmo, eu posso fazer diferente, eu vou fazer melhor, eu quero mudar isso, é o que importa. É começar agora e ter vontade, ter perseverança, né? Para você fazer essa mudança. Então, volto só para finalizar. Acho que o irmão o irmão Jacó dá essa ideia para nós do que é as verdadeiras aquisições, são as aquisições de coração, é a construção do reino de Deus, é o consumir-se a si próprio com relação ao próximo, é a prática da sublime caridade, né, como você mesmo apresentou, Mário, e é o que eu queria chegar nesse ponto. O segundo ponto importantíssimo, condicionamentos. Gente, demora para se livrar desses condicionamentos, tem que ter vontade, tem que ter esforço para sair desses condicionamentos, viver uma vida inteira em condicionamentos, e esses condicionamentos devem ser trocados por outros que vão fazer parte da vida espiritual. E sempre o otimismo, sempre a vontade de que não, hoje eu faço diferente, amanhã vai ser melhor, hoje eu faço diferente. Esses são os 3 pontos que eu chamo a atenção, que eu penso que são, para mim, muito importantes. Eu não sei se pode ter mais para as outras pessoas, mas, para mim, esses 3 pontos são muito importantes. São pontos chaves, né? Que vão, nesse momento, já que a Mari tocou nesse assunto, né? Pô, chegar lá, quem seu espírito eu conheço, calma. Vai com calma, vai se descondicionando, vai aproveitando as oportunidades e vai crescendo, sempre crescendo. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Então, acho que a gente pode voltar semana que vem nesse mesmo tema. Agora nós vamos ver as consequências. E as consequências são bem interessantes, porque dentro das consequências, eu acho que vai estar a resposta para muitas das perguntas de hoje, porque ele vai tocar no caso das encarnações compulsórias, mas eu vou deixar que ele estabeleça o caminho. E aí a gente, a semana que vem, volta a conversar um pouco sobre isso, essa tal da encarnação compulsória. E compulsória, ela não tem nada, eu diria que é a encarnação por amor, né? É a prática do amor, do pai que ama profundamente o filho e não quer ver o filho parado, né, na fixação mental. Então, eu acho que é muito interessante a gente conversar um pouco sobre isso semana que vem. Quem gostaria de fazer para nós um encerramento? Eu não sei. Roberto, gostaria de colocar mais alguma coisa? Se não, se você puder fazer o encerramento, acho que seria bem interessante. Então, vamos lá. Então, nesse momento, nos unimos em pensamentos voltados ao Cristo, em gratidão por essa oportunidade de ampliarmos nossos conhecimentos, nós podemos estabelecer aqui o contato com os nossos irmãos, num clima amistoso, num clima de discussão, num clima que nos faz aproveitar o tema e nos faz absorver tantos ensinamentos que nos foram trazidos esta noite. E assim, agradecidos por tanto amor e tanta oportunidade, nós nos dirigimos a Ti, Senhor, agradecendo através da oração que Teu Filho nos deixou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.